Olá, alunos, seja bem-vindo. Eu sou a professora Alessandra Negrini e nessa aula, então, nós vamos iniciar os estudos a respeito de elementos da matemática 2. Então, nessa disciplina, nós vamos investigar conceitos básicos da matemática. Então, nós vamos iniciar por trigonometria, passar pelo estudo das funções e também o conjunto de números complexos. Então, muitos dos conhecimentos que nós discutiremos durante as nossas aulas estão associados a conteúdos da educação básica. Então, são trabalhados em alguma etapa, seja no fundamental ou no ensino médio. Então, é importante que durante esses estudos, além de revisar e aprofundar os estudos em relação a cada um desses tópicos, que você possa refletir também a respeito do ensino de cada um desses conceitos, como eles podem ser trabalhados, investigar também como os livros didáticos tratam a respeito desse tema. Então, é importante realizar estudos complementares que possibilitam as reflexões também em relação ao ensino da matemática, em relação ao ensino desses conceitos. Então, ao longo dessa aula, nós vamos trabalhar com a trigonometria no triângulo. Então, nós vamos retomar razões trigonométricas, relações métricas, lei do seno, lei do cosseno, entre outros temas relacionados ao triângulo e essas relações que podem ser construídas. Ao final, no último bloco, nós vamos trabalhar com o Kahoot, como uma ferramenta auxiliar também para reforçar alguns conhecimentos importantes. Então, é importante que você tenha acesso a esse aplicativo e consiga participar desse momento de interação. Então, durante os nossos estudos, nós vamos trabalhar com conceitos que permitem responder alguns questionamentos. Vamos conferir alguns deles no quadro. Como os navegadores calculavam distâncias na antiguidade? Como determinar a distância entre a Terra e Marte? Como determinar a altura de uma montanha? E desses conceitos, levando em conta as limitações dos instrumentos de medida, será que na antiguidade eles dispunham de algum tipo de equipamento? Hoje nós temos o GPS, nós temos outros instrumentos, mas e naquela época? Que tipo de conceito, que tipo de ferramenta eles utilizavam no cálculo de distâncias? Porque nós sabemos que esse é um tipo de estudo que é realizado desde o Antigo Egito. Então, a trigonometria vai nos auxiliar com o estudo desses temas. Então, ela permite o cálculo de distâncias inacessíveis, partindo de algumas informações no cálculo de distâncias, e no estudo desse tema, nós vamos precisar de alguns conhecimentos importantes, que são as operações básicas no conjunto de números reais. Então, as 4 operações: adição, subtração, divisão, multiplicação, potenciação, radiciação, então todas aquelas operações com as quais nós estamos acostumados. Precisaremos de conceitos da geometria plana, porque nós vamos lidar com triângulos, razão e proporção também, e as unidades de medidas. Então, esses são alguns dos conhecimentos prévios que nós utilizaremos como base em nossos estudos. Então, considerando esses temas, agora nós vamos conhecer qual é a nossa situação. Então, a partir de qual contexto nós vamos estudar os conceitos da trigonometria. Então, acompanhem no quadro. Então, nosso contexto envolve a atuação como docente no ensino médio. Então, suponha que você trabalha como professor de matemática no ensino médio e a sua tarefa é a de abordar conceitos envolvendo a trigonometria no triângulo por meio das atividades de investigação. Então, essas atividades têm por objetivo explorar os conceitos trabalhados nos livros didáticos, mas trazendo o foco da aprendizagem para o aluno. Então, o aluno assumindo um papel ativo. Então, nós vamos explorar algumas atividades, resolvê-las, porque nós precisamos ter essa preparação prévia enquanto professores, e depois podemos refletir sobre como abordar cada uma dessas atividades, cada uma dessas tarefas no ensino médio. Então, vamos agora iniciar a nossa primeira situação problema. Nessa situação problema, então nós vamos desenvolver com os alunos do ensino médio uma proposta a respeito da instalação de um corrimão em uma escada da escola. Então, essa proposta
voltada à questão da acessibilidade também. Envolve a construção ou a instalação de um corrimão em uma das escadas da escola, sabendo que ela contém 6 degraus, cada um deles com 25 centímetros de comprimento e 15 centímetros de altura. Além disso, nós vamos tomar um prolongamento nesse corrimão, de 30 centímetros antes e após a escada para segurança. Então, nós temos a parte do corrimão que está sobre a escada e tomamos uma extensão antes do início da escada e após essa escada. Com esse contexto, qual que seria o comprimento total desse corrimão? Quanto de material nós precisaríamos para implantar esse equipamento a partir das informações que nós temos na escada? Na resolução desse problema, nós vamos trabalhar com conceitos envolvendo o estudo dos triângulos, mais especificamente dos triângulos retângulos. Então, nós vamos iniciar resgatando o significado da trigonometria. Qual que é o significado da palavra trigonometria? Sabendo que ela tem uma origem na Grécia, uma origem grega. Então, vamos acompanhar. A trigonometria é um termo que pode ser dividido em duas partes. Trígono, que significa triângulo, e metria, que significa medição. Então, basicamente, a trigonometria é um campo da matemática que estuda as relações que existem entre os lados e os ângulos dos triângulos. Então, nós temos razões trigonométricas, algumas relações métricas que vão possibilitar as associações entre as medidas dos lados, as medidas de segmentos notáveis nesse triângulo e também as medidas dos seus ângulos, principalmente dos ângulos internos. E no estudo da trigonometria, alguns conhecimentos são importantes. Então, uma das relações que nós estudamos, de certa forma, associada à trigonometria e associado também à proporcionalidade, seria o Teorema de Tales, que é um teorema importante da geometria plana e que permite a identificação de segmentos proporcionais desde que uma certa situação, um certo contexto esteja apresentado no problema. Então, vamos conferir quais são as hipóteses e qual é a conclusão com esse teorema. Para o Teorema de Tales, nós vamos partir de uma configuração formada por retas paralelas e transversais. Então, nós vamos partir aqui de 3 retas paralelas, R, S e T, e 2 retas transversais, as retas P e Q. Com esse conjunto de retas, nós temos que os feixes de retas paralelas, então vão determinar retas, a partir das retas transversais, segmentos que são proporcionais entre si. Então, mas de que forma? Quando nós construímos as 3 retas paralelas e trabalhamos com a interseção pelas transversais, nós observamos a formação de alguns segmentos de retas, tanto em uma quanto sobre a outra reta transversal. As duas, inclusive, podem ter inclinações diferentes. Elas só precisam interceptar as 3 retas paralelas. Com esses segmentos formados, nós conseguimos construir relações de proporcionalidade. Por exemplo, o comprimento do segmento AB está para o comprimento de BC, assim como o segmento DE tem o seu comprimento para o comprimento de F. Então, eu tenho uma proporcionalidade entre esses segmentos. Ou ainda, o comprimento de AB está para o comprimento de AC, assim como o DE está para DF. Então, as medidas vão satisfazer a relações de proporcionalidade. Então, esse é um teorema que nos auxilia, então, a relacionar segmentos envolvendo retas paralelas e transversais e que em determinadas situações podem aparecer inclusive no estudo de triângulos, né? Quando nós temos um triângulo, nós construímos segmentos unindo pontos de lados opostos, podemos também obter uma configuração dessa natureza. Além desse estudo, então, outro conhecimento importante é a caracterização dos triângulos retângulos. Aqui nós temos a representação de um triângulo retângulo.
Lembrando que o triângulo é uma figura plana com 3 lados, então possui 3 vértices, e sendo retângulo, isso indica que ele possui um ângulo reto, ou seja, um ângulo com medida 90 graus. A partir dessa figura, nós conseguimos identificar algumas nomenclaturas. Aquele lado do triângulo que está oposto ao ângulo reto, ele vai receber o nome de hipotenusa. Nesse caso, o segmento ou o lado AC corresponde à hipotenusa. Os outros dois lados, que são aqueles que formam o ângulo de 90 graus, participam então da construção desse ângulo, eles são chamados de catetos. Então, sempre um triângulo retângulo apresenta essas características: 2 catetos e uma hipotenusa. E lembre-se que ele pode apresentar diferentes posicionamentos no plano. Então, é importante sempre buscar em qual posição o ângulo de 90 graus está, em qual dos vértices, e a partir daí eu construo a hipotenusa e os 2 catetos. Então, eu consigo identificar esses elementos. E por que é importante identificá-los? Porque um dos principais teoremas da geometria vai exigir essa caracterização, que é o chamado Teorema de Pitágoras. Segundo esse teorema, em um triângulo retângulo, a soma dos quadrados das medidas dos catetos é igual ao quadrado da medida da hipotenusa. Bom, primeira parte diz a soma dos quadrados das medidas dos catetos. Ou seja, se eu tenho um cateto de medida B e um de comprimento C, quadrado, a soma dos quadrados, então eu tenho B ao quadrado mais C ao quadrado. E o quadrado da hipotenusa, se ela tem medida A, o quadrado da hipotenusa é o A ao quadrado, que é a relação que nós já utilizamos naturalmente, o A ao quadrado igual a B quadrado mais C quadrado. Uma das demonstrações desse teorema vai envolver exatamente essa configuração. Se eu tomo a área desse quadrado de lado A, que corresponde ao comprimento da hipotenusa, essa área é igual à soma das áreas dos 2 quadrados que eu posso construir a partir das medidas dos 2 catetos. Então, se nós formos construir a partir de um material manipulável, utilizando um software, nós podemos verificar que, de fato, a área desses 2 quadrados menores, somadas, vai gerar a área em valor numérico desse quadrado com o lado A, né, que corresponde à hipotenusa dessa figura. Então, esse é um dos principais teoremas que nós temos na geometria e que também compõe o estudo da trigonometria, porque ele também relaciona medidas de lados de triângulos, e no caso, triângulos retângulos. Além desse teorema, para relacionar medidas, nós temos uma outra possibilidade de construção de relações métricas, mas para isso nós vamos acrescentar um segmento importante, que vai ser uma altura do triângulo retângulo. Então, vamos conferir no quadro. Agora nós temos um triângulo ABC, retângulo em A. E nós vamos construir esse segmento AD, que vai caracterizar a altura relativa ao segmento BC, ou ao lado BC. Note que essa altura divide BC em 2 segmentos, BD e DC. Com isso, ele vai dividir em 2 triângulos menores do que o triângulo ABC. Então, nós podemos trabalhar com rotações e reflexões desses 2 triângulos e observar que estes triângulos, eles são semelhantes entre si. Ou seja, nós temos algumas relações de proporcionalidade entre medidas de lados, temos ângulos correspondentes congruentes, e com essa relação de semelhança, nós podemos extrair algumas relações métricas. Por exemplo, eu sei que a medida C está para essa medida H, assim como A está para B. Por quê? Porque eles correspondem a medidas de segmentos que estão relacionados entre si pela semelhança de triângulos. Então, nós podemos construir diversas relações métricas envolvendo os lados e também segmentos importantes desse triângulo. Então, nós temos aqui
uma possibilidade de associar A está para C, assim como B está para H. Qual que é a origem dessa relação? Dos triângulos semelhantes que nós podemos construir. A outra relação, A está para C, assim como C está para N, numa proporcionalidade, também vem da semelhança de triângulos. Então, essas são algumas das relações métricas que nós podemos construir a partir destes triângulos. Então, nós podemos admitir diferentes configurações para essas relações, dependendo do nosso interesse, dependendo das medidas que estão disponíveis, mas é importante lembrar sempre que nós estamos trabalhando com triângulos retângulos. Quando nós construímos a altura daquela forma, relativa à hipotenusa, nós conseguimos triângulos semelhantes. Pode ser que um outro tipo de figura, um outro tipo de triângulo, nós não tenhamos essa garantia da existência de triângulos semelhantes. Mas nos triângulos retângulos nós conseguimos esse tipo de configuração. E como esses conceitos vão nos auxiliar na nossa tarefa? Então agora nós vamos trabalhar com o problema envolvendo a instalação do corrimão e utilizar esses conceitos que nós acabamos de retomar. Então vamos ao quadro, retomar os dados que nós tínhamos do problema. Então esse projeto visa trabalhar com os alunos do ensino médio a respeito de conceitos da trigonometria. Então nós temos dados a respeito da escada, tendo 6 degraus, cada degrau de altura 15 e comprimento 25. E nós vamos ter um adicional de 60 centímetros no corrimão, porque lembre-se que tem uma parte que inicia antes da escada e uma outra como sendo um prolongamento desse corrimão. Aqui nós temos um esquema em relação ao corrimão, o seu posicionamento em relação à escada. Note que essa inclinação que nós podemos tomar na escada vai corresponder a um segmento paralelo a esse segmento que indica o corrimão. Então, nós vamos manter essa relação de paralelismo. E veja aqui, na base dessa escada nós podemos construir um triângulo retângulo. E nós podemos construir um triângulo congruente a ele, tendo a sua hipotenusa coincidindo com o corrimão. Então, nós podemos trabalhar com essa alteração no posicionamento do triângulo, porque o corrimão vai atender às características da escada, né? Eles precisam estar sempre a uma mesma distância dessa base que nós temos da escada. O que nós temos de informações? Então, nós sabemos que a escada tem 6 degraus, cada um deles com 15 centímetros de altura. Então, essa distância entre o solo e o início do corrimão também tem que ser de 90 centímetros. Então, essa altura que nós tomamos deve ser 90 centímetros. O comprimento na horizontal da escada seria de 6 vezes 25, que é o comprimento de cada degrau. Então, o comprimento, levando em conta a horizontal desse corrimão, também é dado por 6 vezes 25, que é igual a 150. O que nós temos? Então, nós temos um triângulo retângulo com um cateto de 90 centímetros de comprimento e o outro cateto com 150 centímetros. Com isso, nós podemos calcular a distância D, o comprimento do corrimão sobre a escada, é exatamente a hipotenusa desse triângulo retângulo. Então, pelo teorema de Pitágoras, nós temos que a distância D ao quadrado é igual a 90 ao quadrado mais 150 ao quadrado. Podemos calcular os dois valores, somando, temos 30.600. Calculando a raiz quadrada, nós temos aproximadamente 174,93 centímetros. Lembrando que nós estamos relacionando medidas entre si pelo teorema de Pitágoras. 90 e 150 estão em centímetros. Então, a distância D também vai ser dada em centímetros. Então, nós calculamos a raiz de 30.600, resulta em 30 raiz de 34, que é aproximadamente 174,9. Com essas dimensões, então, nós temos que a distância que nós calculamos, que é o comprimento do corrimão exatamente sobre a escada, com o acréscimo dos 60 centímetros, então 30 centímetros antes e após essa escada,
nós vamos ter um total de 234,93 centímetros. Então, esse é o comprimento do corrimão, né, aproximado, 235 centímetros, 2,35 metros. Então, o Teorema de Pitágoras nós aplicamos nessa situação com base nas informações que nós tínhamos, na relação que nós temos na construção do corrimão, então nós nos baseamos em projetos, sempre mantendo a mesma distância entre o corrimão e a escada, né, para que a pessoa consiga utilizá-lo do início até o final, acrescentando então as extensões. Nós temos o comprimento total desse corrimão, que poderia ser indicado como a quantidade de material necessária para a sua instalação, entre outros questionamentos. Mas por que nós conseguimos utilizar o Teorema de Pitágoras nessa situação? Que tipos de condições precisam ser satisfeitas para a aplicação do Teorema de Pitágoras em uma determinada situação? Então, gostaria que você refletisse a respeito dessa questão, enviando suas contribuições e logo na sequência continuaremos nossos estudos. Bom, então quando nós estudamos situações e nós queremos aplicar o Teorema de Pitágoras, nós precisamos ter um contexto que possa ser modelado por um triângulo retângulo. Então o Teorema de Pitágoras ele é utilizado somente em triângulos retângulos. É somente nessa figura que nós conseguimos aquelas nomenclaturas hipotenusa, os dois catetos. Então, se eu vou elaborar um plano de aula, por exemplo, que eu quero trabalhar com o Teorema de Pitágoras, eu preciso buscar algum tipo de situação que envolva a modelagem, a representação por um triângulo retângulo. E assim eu consigo as condições necessárias para a aplicação do teorema. Além disso, o Teorema de Pitágoras ele sempre envolve 3 medidas, né, as medidas dos 3 lados do triângulo. Então, eu preciso de 2 medidas para que eu possa calcular a terceira, ou então que eu consiga relações entre essas medidas que me permitam a redução da quantidade de variáveis. Por exemplo, eu sei que um cateto é o dobro, tem o comprimento igual ao dobro do comprimento do outro. E aí eu consigo acrescentar esse tipo de relação. Senão, eu não consigo aplicar esse teorema de forma isolada na resolução de um problema. Eu precisaria articular esse resultado com outro tipo de conhecimento, seja uma razão trigonométrica ou um outro tipo de conceito. Então, sempre é importante observar quais são as hipóteses, ou seja, o que eu preciso de condições
para aplicar aquele resultado. Então, no Teorema de Pitágoras, eu preciso de um triângulo retângulo. Eu preciso de algumas medidas desse triângulo. Quando era o Teorema de Tales, eu preciso de retas paralelas, interceptadas por retas transversais. Então, sempre é importante que você destaque cada um desses conceitos, cada uma dessas hipóteses que são atribuídas sobre cada um dos resultados. Bom, agora nós vamos para a nossa segunda situação problema e nós vamos dar continuidade a essa primeira investigação. Então, nós estamos trabalhando com projetos que possam ser trabalhados com o ensino médio. Então, podemos desenvolver coleta de dados, entre outras tarefas, para complementar a nossa proposta. No primeiro caso, nós queríamos instalar um corrimão em uma escada. Nessa segunda tarefa, e como uma alternativa àquele corrimão, nós pretendemos instalar uma rampa para as pessoas com mobilidade reduzida. Então, vai ser uma alternativa àquela escada que nós já estudamos. Essa rampa, então, ela vai ser construída para vencer um desnível de 90 centímetros entre os dois pisos, que seria a altura daquela escada que nós já analisamos. Então, basicamente, nós temos uma representação da rampa por um triângulo retângulo também, considerando que a distância entre o nível inferior e o superior, entre os dois pisos, que caracteriza o desnível, ele seja de 90 centímetros. Além disso, nós temos que essa rampa precisa atender às normas técnicas que nós temos para as construções. Então, a inclinação dessa rampa em relação ao solo deve ser no máximo 5 graus. Então, nós vamos pensar no planejamento de uma rampa que tenha esses 5 graus de inclinação em relação ao solo e que permita, então, superar essa distância, esse desnível de 90 centímetros. Quais seriam as dimensões e a distância total que é percorrida nessa rampa? Então, agora nós queremos avaliar essas informações. E veja que nós temos um triângulo retângulo, nós temos a medida de um dos catetos e nós temos a medida de um ângulo interno, um ângulo agudo, além do ângulo de 90 graus. Então, nós vamos ter que trabalhar com essas informações. E os conceitos que nos auxiliam à resolução de problemas dessa natureza são as razões trigonométricas. Então, antes de trabalhar com essas razões, nós vamos retomar a caracterização que já foi dada aos lados de um triângulo, acrescentando a informação do ângulo. Então, vamos ao quadro conferir. Nós temos o triângulo retângulo ABC, retângulo em B, isso quer dizer que o ângulo reto, o ângulo de 90 graus, se localiza no vértice B, e nós vamos fixar um outro ângulo, que é um ângulo agudo desse triângulo. Por que ele é agudo? Porque esse ângulo interno, ele precisa ter a sua medida inferior a 90 graus. Então, se eu já tenho um ângulo de 90, a soma dos três ângulos internos é 180. Então, os dois ângulos que nós temos além do reto, ambos precisam ser ângulos de medidas menores do que 90 graus. Esse cateto que fica oposto ao ângulo que nós fixamos, ele é chamado de cateto oposto. Então, nós vamos trabalhar sempre com um dos ângulos agudos fixado. O outro cateto, que é aquele que é utilizado na formação do ângulo em conjunto com a hipotenusa, ele recebe o nome de cateto adjacente. Essa nomenclatura muda de acordo com o ângulo. Se eu estivesse trabalhando com o ângulo no vértice A, o cateto oposto seria BC e o cateto adjacente seria AB. Então, por isso que é importante sempre fixar qual ângulo agudo nós estamos considerando. Aqui, no caso, nós vamos considerar esse ângulo alfa, que é o ângulo no vértice C. A partir dessas nomenclaturas, nós podemos construir as três razões trigonométricas. A primeira razão é a razão seno, que é uma razão entre as medidas do cateto oposto ao ângulo alfa e a hipotenusa. Então, o seno do ângulo alfa é dado pela medida B dividido pela medida A. Então, a medida do cateto oposto dividido pelo comprimento da hipotenusa. Então, eu fixei o ângulo alfa.
eu identifico o seu cateto oposto, e a hipotenusa sempre é esse ângulo oposto, esse lado oposto ao ângulo de 90 graus. Então, o seno associa cateto oposto e hipotenusa. Já o cosseno é uma razão entre as medidas do cateto adjacente e da hipotenusa. Então, o cosseno desse ângulo alfa, desse mesmo ângulo alfa, ele agora é dado por C dividido por A, porque é o comprimento desse cateto adjacente dividido pela hipotenusa. A terceira razão que nós temos no triângulo retângulo é a tangente, que é uma razão entre as medidas do cateto oposto e do cateto adjacente. Então, a tangente é uma razão trigonométrica que não vai envolver a hipotenusa. Então, ela relaciona cateto oposto com cateto adjacente, sempre tomados nessa ordem. Eu divido B por C. Sempre divido o comprimento do cateto oposto pelo comprimento do cateto adjacente. Seno, cosseno e tangente de um ângulo sempre vão gerar números. Dependendo da unidade de medida que nós trabalhamos, nós podemos ter diferentes formas de avaliar. Se eu estou trabalhando com graus ou trabalho com radianos, então eu preciso ter essa atenção. Se eu estou estudando todas as medidas em graus, então eu sempre preciso configurar, seja a minha calculadora, ou seja, as razões ou as relações trigonométricas, sempre referentes àquela unidade de medida. Eu não posso misturar as diferentes unidades. Se eu optei por grau, eu permaneço com grau. Se eu precisar de radianos, obter ao final, por exemplo, depois que eu realizei todos os procedimentos, eu trabalho com processo de conversão. Mas nunca nós vamos trabalhar com essas conversões durante, a não ser que todas as unidades sejam convertidas para uma mesma unidade de medida. Então, seno, cosseno e tangente são três razões trigonométricas que nós podemos estudar num triângulo retângulo e que permite a associação entre os comprimentos de cada um dos lados. Além disso, nós podemos relacionar essas razões entre si. Então, existem algumas relações importantes que são utilizadas na geometria, que são utilizadas também na área do cálculo e entre outros campos da matemática. Então, nós vamos conferir algumas delas, mas existem diversas relações que podem ser construídas, principalmente por essa possibilidade de construir representações geométricas e relacionar com as medidas que podem ser obtidas. Então, é preciso ter essa atenção também. Então, vamos ao quadro destacar algumas relações importantes. Aqui nós já identificamos o ângulo alfa, que nós utilizamos na construção de seno, cosseno e tangente, e nós temos o outro ângulo agudo, que nós vamos chamar de beta. Nós temos que a tangente de alfa é dado por seno de alfa dividido por cosseno de alfa. Por que eu posso trabalhar com essa razão? Lembre-se, o seno era dado por B dividido por A, se eu estou trabalhando com o ângulo alfa. Então, eu tinha B dividido por A. O cosseno é dado por C dividido por A. Então, eu tenho dividido por C dividido por A. Eu tenho uma divisão de frações. Então, eu tomo a primeira fração e multiplico pelo inverso da segunda. Então, eu multiplico por A sobre C. Posso simplificar essa letra A, que é uma medida, um número, e eu obtenho B dividido por C, que nada mais é do que a tangente do ângulo alfa. Então, a razão entre seno e cosseno origina a tangente sempre do mesmo ângulo alfa. Nós temos que o seno de alfa é igual ao cosseno do ângulo beta. São dois ângulos complementares. Quando eu somo alfa com beta, o resultado é 90 graus. Então, vem da medida de ângulo interno que nós avaliamos no triângulo. E nós temos uma das principais relações, que é a relação fundamental. Ela diz que o seno ao quadrado de alfa mais o cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1. Então, lembrando, seno e cosseno dizem respeito ao mesmo ângulo alfa. Então, essa é uma das principais relações que nós utilizamos, não somente na geometria, mas também para deduzir informações
em relação a outros campos da matemática. Então, além das razões, nós temos as relações que envolvem cada uma delas. E com isso nós conseguimos partir de dados de determinados problemas e conseguir obter soluções, seja em relação a distâncias inacessíveis, a medidas envolvendo figuras geométricas, entre outras possibilidades. Antigamente, nós tínhamos tabelas que forneciam valores de seno, cosseno e tangente, que fornecia logaritmo, entre outras. Atualmente, nós utilizamos as calculadoras científicas para fornecer esses dados. Então, dependendo do ângulo que eu tenho, eu utilizo a calculadora e consigo obter o seno, cosseno, a tangente ou realizar o processo inverso. Se eu tenho o seno, eu consigo resgatar o ângulo associado a ele, sempre pensando na primeira volta, pensando nos ângulos de 0 a 360 graus, ou de 0 a 2π. Mas existem alguns ângulos que são usualmente utilizados e que têm os seus valores tabelados. Então, são os chamados ângulos notáveis. Nos triângulos, principalmente, nós trabalhamos com os ângulos de 30, 45 e 60 graus. Já quando nós estendemos ao estudo das funções, nós temos os ângulos de 0, 90, 180, 270 e 360 graus. Então, nós vamos conferir as tabelas ou os quadros que vão fornecer cada um desses valores de seno, cosseno e tangente dos ângulos notáveis. Então, vamos ao quadro. Aqui nós temos o quadro que indica os valores de seno, cosseno e tangente de 30, 45 e 60 graus. Em muitas provas de concurso ou provas de aplicação nacional e internacional, são utilizados esses valores, porque muitas vezes eles são memorizados ou eles são fornecidos dessa forma como dados das questões. Mas como que nós podemos construir rapidamente esse quadro? Como que nós obtemos esses dados sem a necessidade de memorizar cada um deles, como cosseno de 30, cosseno de 60? Então, nós construímos esse quadro da seguinte forma. Nós vamos ter nas linhas seno, cosseno e tangente, nas colunas os três ângulos. Nós vamos indicar primeiro a sequência 1, 2, 3 na primeira linha, na linha do seno, 3, 2, 1 na linha do cosseno. Nós vamos calcular a raiz quadrada de todos esses números, lembrando que raiz de 1 é o próprio 1. E na sequência nós vamos dividir todos eles por 2. Então essa é uma regra prática que nós temos para construir rapidamente essas informações. Já na tangente, aí nós vamos ter a razão entre seno e cosseno. Então, se eu divido meio por raiz de 3 sobre 2, eu vou obter a tangente, raiz de 3 sobre 3. Raiz de 2 sobre 2 dividido por raiz de 2 sobre 2, um número dividido por ele próprio, resulta em 1, e é o valor da tangente. Para 60 graus também, divido o valor do seno pelo cosseno e obtenho o valor da tangente. Então, se eu tenho seno e cosseno, eu já consigo identificar o valor da tangente desse ângulo associado a essas informações. Então, esses são alguns dos ângulos notáveis e nós temos um outro conjunto que são mais utilizados no estudo das funções, mas que também é muito importante. Então, em seno, cosseno e tangente, de 0, 90, 180, 270 e 360. Pois nós vamos explorar mais especificamente esses ângulos no estudo da circunferência ou do círculo trigonométrico. Os ângulos de 0, 180 e 360 têm o seno igual a 0, o cosseno de 0 e 360 são ambos iguais a 1 e o de 180 é menos 1. Quando nós dividimos 0 por 1, 0 por menos 1 e 0 por 1, nós vamos obter 0, que é o valor da tangente de cada um desses ângulos. 90 e 270. Bom, o seno de 90 é 1, o de 270 é menos 1. O cosseno dos dois ângulos é nulo. 1 dividido por 0, eu não consigo realizar esse cálculo. Então, eu não posso dividir por 0. Por isso que a tangente de 90 e assim como a tangente de 270 não estão definidos, porque eu não posso dividir pela quantidade, dividir pelo número 0. Então, devido a isso, nós não temos a definição de tangente aplicada a esses dois valores. Então, nós só temos seno e cosseno associados a eles.
Então, essas são as razões trigonométricas e alguns valores que nós podemos utilizar. Se forem fornecidos em problemas dados diferentes desses tabelados, nós recorremos usualmente à calculadora científica e conseguimos retornar cada uma dessas informações. Agora, nós vamos resolver o nosso problema. Então, nós temos uma rampa, cujo projeto precisa ser construído, e nós temos que avaliar as dimensões dessa rampa, considerando que ela vai ser utilizada para superar um desnível de 90 centímetros e a inclinação vai ser de 5 graus. Aqui nós temos um esboço dessa rampa e nós precisamos calcular duas dimensões. Então, nós temos que calcular o comprimento dessa rampa e também o deslocamento que nós temos ao passar do nível inferior para o superior. Então, basicamente, nós temos que avaliar um dos catetos do triângulo e a sua hipotenusa. Então, nós queremos o comprimento avaliando na horizontal, essa medida CH. Eu tenho a informação dos 90 centímetros, que é o cateto oposto a alfa, e a própria medida de alfa. Se eu tenho o cateto oposto, tenho o ângulo e eu quero o cateto adjacente, a relação que associa entre eles, entre essas duas medidas, é a tangente. Então, é a tangente de 5 graus é dado pelo cateto oposto, que é 90, dividido por CH. 5 graus não é um dos ângulos notáveis. Então, nós utilizamos a calculadora e obtemos o valor da tangente. Se eu tenho a tangente, eu multiplico ambos os membros por CH, divido ambos os membros pela tangente de 5 e tenho aproximadamente 1028,6 centímetros ou 10,286 metros. No cálculo agora do deslocamento que nós vamos ter nessa rampa. Nesse outro comprimento, nós vamos comparar, fixado o ângulo de 5 graus, o cateto oposto com a hipotenusa. E por isso nós vamos utilizar a razão trigonométrica seno. Então, seno de 5 graus é dado por 90 dividido pelo comprimento da hipotenusa, que é o CR. Utilizando a calculadora, nós obtemos o valor 0,0872 igual a 90 dividido pelo comprimento. Efetuando os cálculos de forma análoga ao anterior, nós vamos ter que o deslocamento total nessa rampa é de aproximadamente 10,3 metros. Então, essas são as informações que nós temos. A altura da rampa era 90 centímetros, né? Então 0,9 metros. O comprimento na horizontal e o deslocamento na rampa são ambos próximos de 10,3. Isso acontece por causa do valor do ângulo, né? Uma inclinação muito pequena e gera esse tipo de situação. Então, nós precisamos avaliar a partir das razões trigonométricas que informações nós temos e o que nós podemos calcular. Então, nós vemos que é uma rampa com um grande comprimento, até por isso que muitas vezes, ao invés de construir uma única rampa, né, em uma única etapa, essa possibilidade de acessar o nível superior, em alguns locais são construídas etapas, em que a pessoa precisa passar por várias regiões até atingir o piso superior, exatamente por causa desse tipo de situação. Então, nós temos uma inclinação muito baixa e que ocasiona esse tipo de problema, né? Mas com artifícios da engenharia também é possível superar. Nós vimos que durante a resolução, nós precisávamos de um ângulo de 5 graus. Mas como que nós utilizamos a calculadora nessa situação? Vamos à câmera de documentos e nós vamos observar duas calculadoras, né? Dois modelos diferentes e que vão possibilitar esses cálculos. Então, dependendo da calculadora, a primeira etapa que nós precisamos observar é qual é a configuração dessa calculadora. Nós vamos sempre utilizar, quando for dada a medida em graus, essa medida DEG. O DEG é o que permite a calculadora realizar todas as medidas em graus. Dependendo do modelo da calculadora, o menu é apresentado de uma forma diferente. Mas é importante sempre iniciar por esse processo, configurar a calculadora adequadamente. Bom, eu vou utilizar em graus, eu já configurei a minha calculadora em graus. Depois, basta identificar qual é a função trigonométrica que eu vou utilizar. Por exemplo, aqui
a função seno. Geralmente o seno é apresentado como sin, porque vem da nomenclatura inglesa, assim como a tangente. Nem sempre é TG, geralmente é o termo tan que é utilizado. Mas são as três funções, seno, cosseno e tangente. Se eu quero seno de 5 graus, então eu calculo o seno de 5 e retorno o resultado. Sempre vou procurar qual é a função da calculadora que permite esse cálculo. Então, temos o valor do seno. E assim nós podemos calcular seno, cosseno e tangente de qualquer tipo de valor numérico. E, inclusive, se nós tivermos o valor do seno e nós quisermos resgatar o ângulo, nós podemos utilizar as funções inversas também. É um botão análogo a esse que nós utilizamos, só que precisamos utilizar uma ferramenta a mais na calculadora. Mas também esse tipo de estudo é possível. E na resolução desse problema, será que existiria uma outra alternativa? Eu consigo resolvê-lo de uma outra forma ou acrescentando um outro conceito? Então, gostaria que você analisasse novamente a estratégia que nós adotamos e pensasse se existe uma outra forma de resolver esse problema. Então, reflita, envie as suas contribuições e, em seguida, daremos continuidade aos nossos estudos. Na resolução do problema apresentado, então nós seguimos uma estratégia. Nós tínhamos informações a respeito de medidas de lados, de ângulos, e nós utilizamos duas razões trigonométricas. Usamos a tangente e usamos também o seno. Vamos retomar a resolução que foi apresentada. Então vamos ao quadro. Aqui nós calculamos a primeira medida. Então nós tínhamos os 90 centímetros, aplicamos a razão tangente com um ângulo de 5 graus e obtivemos o comprimento, a medida CH. Note que nós temos agora os 90 centímetros, que corresponde à altura desse triângulo retângulo, temos os 1028,6 centímetros, que seria a medida do comprimento. Então, nós temos as medidas de dois lados do triângulo. Que relação nós podemos empregar nesse caso? Teorema de Pitágoras. Então, ao invés de utilizar a razão trigonométrica seno, nós poderíamos ter trabalhado com essa medida de 1028,6 associada aos 90 e aplicado o Teorema de Pitágoras, considerando que as duas unidades de medidas, os dois comprimentos, sejam trabalhados em centímetros ou os dois trabalhados em metros. Eu não poderia adotar uma unidade de medida para um e uma unidade para outro. Então, essa é uma outra alternativa que nós temos. Então, muitas vezes, os problemas que envolvem trigonometria permitem esse tipo de estudo. Então, nós associamos razões trigonométricas a Teorema de Pitágoras, a relações métricas, de acordo com o tipo de informação que está disponível. Mas, até o momento, sempre nós tínhamos um triângulo retângulo. No Teorema de Pitágoras, nas três razões, nas relações métricas. Então, sempre nós estávamos partindo dessa figura. Mas e se o nosso contexto envolvesse um triângulo qualquer? Ainda assim, eu consigo utilizar algum desses conceitos? Então, nós vamos verificar duas leis que possibilitam esse tipo de estudo, em que eu relaciono lados de triângulos com as medidas dos ângulos internos. Então, nós vamos partir para a nossa terceira situação problema,
e retomar a lei do seno e a lei do cosseno. Então, vamos ao quadro. A nossa terceira tarefa consiste em trabalhar com a manutenção de um jardim. Então, a proposta é a instalação de uma cerca viva em torno de um jardim, localizado na praça em frente à escola, considerando que ele assuma esse formato triangular, nós tenhamos a medida de um dos ângulos internos e as medidas de dois lados desse triângulo, em que representa o jardim. Que quantidade de material será necessário para instalar a cerca viva? Bom, eu preciso instalar nos 3 lados, eu vou precisar do perímetro dessa figura. Então, falta identificar o comprimento do terceiro lado. Então, como que nós vamos identificar esse comprimento? Utilizando uma dessas leis, a lei do seno ou a lei do cosseno. Então, nós vamos conferir quais são as hipóteses, que condições eu preciso em cada uma dessas leis. Mas antes, nós vamos retomar algumas relações importantes entre ângulos, que também estão associadas às razões trigonométricas. Então, nós já retomamos os ângulos complementares, que são aqueles cuja soma resulta em 90 graus, ou em π/2, e nós temos os ângulos suplementares, cuja soma resulta em 180 graus. E agora nós vamos observar como podemos associar esses ângulos entre si por meio das razões trigonométricas. Então, vamos ao quadro. Temos aqui um esquema com um ângulo alfa, que é um ângulo obtuso, é um ângulo com medida maior do que 90 graus, menor do que 180 graus nessa configuração. E nós temos duas relações possíveis entre esses ângulos, porque eu tenho um ângulo alfa, e se eu adiciono esse ângulo ao seu suplementar, que é o 180 menos alfa, eu tenho o ângulo de 180 graus. Então, esse 180 menos alfa, ele é o ângulo suplementar de alfa. Com essas informações, nós temos que o seno do ângulo alfa é igual ao seno do seu ângulo suplementar, enquanto que o cosseno de alfa é menos o cosseno do seu ângulo suplementar. Então, com isso, nós conseguimos simplificar algumas relações, trabalhar com os ângulos internos de um triângulo e aplicar esse tipo de relação, associando, por exemplo, o ângulo interno ao ângulo externo correspondente e assim sucessivamente. Então, são diversas relações que nós conseguimos associar entre si e interpretar as mais variadas situações da geometria plana e que utilizam a geometria como uma ferramenta, como a estratégia para a representação dos contextos. Agora, nós vamos observar quais são as condições que estão apresentadas na lei dos senos e na lei dos cossenos. Então, nós vamos iniciar pela lei dos senos, que parte agora de um triângulo qualquer. Então, eu tenho um triângulo ABC qualquer. Eu destaquei as medidas dos 3 lados e os 3 ângulos internos. Então, segundo a lei dos senos, a medida de um lado vai ser proporcional ao segmento do ângulo oposto, mas ao seno do ângulo oposto. Mas como que isso se dá? Se eu tenho esse segmento de comprimento A, eu tenho o ângulo oposto a esse segmento, que é esse ângulo A. Eu tenho o segmento de medida B, o ângulo oposto a ele é o ângulo B. E o segmento C, o ângulo oposto a ele vai ser esse ângulo C. Como que se configuram então as proporcionalidades? A dividido por seno de A é igual a B dividido por seno de B, que é igual a C dividido por seno de C. Então, essas razões, elas são todas proporcionais, elas vão assumir um mesmo valor. Então, sempre eu associo um ângulo com o comprimento do segmento ou do lado oposto a ele. Seja ele um triângulo qualquer, seja ele um triângulo retângulo, eu consigo esse tipo de caracterização. Então, essa lei vai envolver o seno dos ângulos internos do triângulo. Uma outra possibilidade é associar essas medidas de lados e ângulos pelo cosseno. Mas agora, se nós temos um ângulo interno, vamos considerar o A, e eu tenho os lados de medida C e B, eu consigo identificar o comprimento do terceiro lado por essa lei do cosseno.
ela afirma que a medida do terceiro lado, o a ao quadrado, é igual a b quadrado mais c quadrado, menos 2 vezes b vezes c, vezes o cosseno do ângulo interno, do ângulo oposto ao lado A. Então, é preciso ter uma atenção a qual segmento eu estou avaliando, qual ângulo eu tenho disponível. Eu poderia, sim, ter o ângulo interno A ou as medidas B e A e calcular C. Eu também tenho essa possibilidade. Basta considerar que sempre esses comprimentos são maiores do que zero. Podemos obter uma equação do segundo grau para resolver. Mas nós conseguimos, a partir de diferentes relações, temos 3 possibilidades, calcular tanto as medidas dos lados quanto a medida do ângulo interno, de algum desses ângulos internos. Então, essa é uma outra relação. E com as razões trigonométricas, além de avaliar medidas de lados, eu consigo avaliar a área de triângulos. Então, a lei do seno, a lei do cosseno são aplicadas em triângulos quaisquer. E essas 3 relações também. E elas permitem a avaliação da área de um triângulo partindo de 2 lados e um ângulo interno. Então, aqui nós temos a possibilidade de calcular a área multiplicando os comprimentos A e B pelo seno do ângulo interno C dividido por 2. Aí eu tenho a primeira relação. E tenho as outras 2 relações que também podem ser avaliadas. E a altura, que eu também posso associar com essas medidas de lados, os lados A, B e C. Tá? Então, são algumas das relações que nós podemos construir partindo agora de um triângulo qualquer. Ele pode ser retângulo, mas geralmente nos retângulos nós já aplicamos as razões trigonométricas diretamente e o teorema de Pitágoras, mas podemos aplicar essas relações agora em qualquer tipo de triângulo, inclusive os triângulos retângulos. Vamos retornar agora ao nosso problema. Nós já vimos que existem leis que permitem a avaliação de medidas de lados de triângulos quaisquer. O que nós temos de informação? Nós temos que o jardim é descrito por um triângulo. Eu tenho a medida de um ângulo interno, que no caso 60 graus. Tenho 2 medidas de lados, 80 e 230. Se isso acontece e eu quero calcular a medida do terceiro lado, eu vou utilizar a lei dos cossenos. Quando que eu utilizaria a lei dos senos? Se eu tivesse 2 medidas, um ângulo interno, e eu quisesse a medida de um outro ângulo interno. Ou se eu tivesse 2 ângulos internos e uma medida de lado. Então, é importante observar que tipos de dados nós utilizamos, que tipos de dados nós precisamos para empregar cada uma das leis. Então, se eu tenho 2 medidas de lado, eu tenho um ângulo interno e eu quero o terceiro lado, eu posso utilizar a lei dos cossenos. Então, nós vamos ter que d ao quadrado, que é o comprimento do terceiro lado, é 80 ao quadrado mais 230 ao quadrado, menos 2 vezes 80 vezes 230 vezes o cosseno de 60 graus, que é esse ângulo interno formado pelos 2 lados de medidas conhecidas. O cosseno de 60 graus é um valor tabelado, porque 60 é um ângulo notável. Então, nós temos que o seu cosseno é meio. Podemos simplificar cada um desses cálculos. D ao quadrado é 40.900. Calculamos a raiz quadrada e temos aproximadamente 202,24 centímetros. Mas nós não queremos somente a medida do terceiro lado. Nós queremos o perímetro desse jardim. Então, nós vamos somar as 3 medidas de lados. Nós vamos ter uma medida de aproximadamente 512,24 centímetros ou 5,1224 metros. Então, 5,1 metros aproximadamente de cerca-vírgula vão ser utilizados para limitar aquele jardim. Então, note que existem relações que eu aplico em qualquer triângulo e existem relações específicas para uma categoria de triângulos que são os triângulos retângulos. A trigonometria permite o estudo de qualquer tipo de triângulo, mas existem as relações específicas. Mas se nós formos observar a lei dos cossenos, por exemplo, nós tínhamos a presença de quadrados,
Mas teve uma outra relação que nós já estudamos que também tinha a presença de quadrados, que era o Teorema de Pitágoras. Será que existe alguma relação entre a lei dos cossenos e o Teorema de Pitágoras? Então, gostaria que você refletisse a respeito desse questionamento. Será que eu consigo identificar uma forma de associar essas duas leis, esses dois resultados entre si? Então, reflita a respeito dessa questão e logo retornaremos. Nosso objetivo agora é investigar. Será que existe alguma relação entre a lei dos cossenos e o Teorema de Pitágoras? Bom, a lei dos cossenos eu aplico num triângulo qualquer. Teorema de Pitágoras eu só aplico nos triângulos retângulos. Então, eu vou utilizar a categoria mais particular, porque eu vou poder utilizar os dois resultados. Então, nós vamos avaliar um triângulo retângulo. Então, vamos ao quadro relacionar esses dois resultados. Nós temos, em um triângulo retângulo, as três medidas de lado. Com essas três medidas, nós conseguimos identificar pelo ângulo reto quais são as informações, né, em relação à hipotenusa e também em relação aos catetos. Então, quando nós construímos um triângulo retângulo, nós podemos ter a hipotenusa, vamos supor que tem medida A, um cateto com medida B e o terceiro com a medida C. Aplicando o Teorema de Pitágoras, nós sabemos que A ao quadrado é igual a B quadrado mais C quadrado. E se nós estivéssemos aplicando lei dos cossenos? Então, nós teríamos, no caso, calculando a medida da hipotenusa. Nós vamos ter o A ao quadrado, vai ser dado como B quadrado mais o C ao quadrado, menos 2 vezes B vezes C, vezes o cosseno do ângulo oposto a esse lado de medida A. Se é a hipotenusa, eu tenho o cosseno de 90 graus. Qual que é o valor do cosseno de 90 graus? Cosseno de 90 é zero. Então, eu vou ter zero, que multiplica 2 vezes B vezes C, que resulta em zero.
Por isso que da lei dos cossenos, o caso particular que nós temos é o Teorema de Pitágoras, exatamente pela presença desse ângulo reto. Então, quando eu aplico lei dos cossenos sobre um triângulo, que é o triângulo retângulo, e eu utilizo o ângulo reto, eu consigo resumir a relação presente no Teorema de Pitágoras. Então, essa é uma possibilidade que nós temos de associação entre essas duas leis. Bom, de onde que eu posso obter esse Teorema de Pitágoras? Da lei dos senos, quando eu aplico uma figura particular. Então, note que ou por um caminho ou por outro, nós chegamos a uma mesma relação, né, que é uma relação sempre válida nesse tipo de triângulo. Nós conferimos uma aplicação da lei dos senos. Da lei dos cossenos, perdão. Agora nós vamos ver uma aplicação da lei dos senos. Que tipo de informação eu preciso para obter? Então, vamos a uma nova situação. Aqui nós temos uma figura que indica a presença de duas torres de vigilância, que estão a uma distância de 10 quilômetros uma da outra. Das duas torres é possível ver um foco de incêndio. Nós temos que esses focos são avistados a partir de duas inclinações diferentes. Uma inclinação de 65 graus e uma de 56 graus. Nós queremos identificar a distância aproximada da torre B, que é essa torre que está à direita, em relação ao foco de incêndio. Nós vamos iniciar identificando o terceiro ângulo interno do triângulo. Se a soma é 180, esse terceiro ângulo que está localizado no foco de incêndio é de 59 graus. As distâncias que nós temos, eu tenho distância da torre até o foco, da torre A, da torre B, nós vamos avaliar essa distância da torre B até o foco. Então, nós queremos calcular B. Nós conhecemos esse lado que corresponde aos 10 quilômetros de distância. Vamos utilizar a lei dos senos. Então, eu sempre vou utilizar um lado do triângulo com o ângulo oposto. O lado do triângulo com o ângulo oposto. Por isso que eu tenho B, que é a distância da torre ao foco de incêndio, está para o seno de 65, assim como 10 está para o seno de 59. Eu tenho essa proporcionalidade. Calculando, então, esses produtos, simplificando as expressões, nós vamos ter aproximadamente 10,57 quilômetros de distância entre o foco do incêndio e a torre B. Se eu quisesse calcular agora a distância da torre A até o foco de incêndio, eu posso utilizar lei dos cossenos ou eu posso utilizar a lei dos senos também. Basta considerar que esse segmento de comprimento A, ele é oposto ao ângulo interno de 56 graus. E aí eu considero, então, essas medidas, posso inclusive associar com essa razão 10 sobre o seno de 59, que são informações que nós já temos, e calcular também a distância da torre A até o foco de incêndio. Então, esses são alguns estudos que nós podemos desenvolver a partir dos triângulos e em associação com a trigonometria, com esse campo da matemática que estuda as relações que existem entre as figuras, as figuras chamadas de triângulos, que são as figuras planas com 3 lados, e que permitem a associação entre medidas de lados e medidas de ângulos internos. Se forem triângulos retângulos, temos as razões, Teorema de Pitágoras. Se não for um triângulo retângulo, ainda assim existem relações que podem ser construídas. Bom, e agora nós vamos retomar alguns dos conceitos que foram estudados durante a aula, em relação ao Teorema de Pitágoras, razões trigonométricas, os ângulos notáveis e também as duas leis que nós estudamos, válidas para quaisquer triângulos, a partir do aplicativo Kahoot. Então, no quadro, nós vamos observar qual é o PIN que nós vamos utilizar para participar dessa atividade. Então, eu gostaria que você acessasse o seu aplicativo Kahoot e inserisse esse número PIN para participar desses desafios. O Kahoot, como já foi utilizado anteriormente, é um aplicativo no qual cada um dos participantes poderão
observar as perguntas e vão utilizar os seus aparelhos para responder. Então, as perguntas estarão sempre no quadro. Você precisará observar no quadro qual é a pergunta e vai utilizar o seu aparelho para responder. Então, se seria a figura correspondente à resposta certa, você acha que é um quadrado, então você vai marcar no seu aparelho aquele mesmo símbolo, ou o símbolo de mesma cor que você observar no quadro. Então, agora nós teremos uma pausa para que você possa acessar esse aplicativo, possa acrescentar o seu PIN e também o seu apelido, e logo mais nós vamos iniciar a nossa atividade. Então, nós vamos iniciar o nosso jogo, retomando os conhecimentos da trigonometria. Então, é preciso que você observe o questionamento no quadro e responda o mais rápido possível e, claro, corretamente, porque quanto mais rápido você responder, maior será a sua pontuação. E depois nós vamos verificar, então, o ranking durante a participação nessa atividade. Então, vamos ao quadro iniciar. Nós vamos ter um total de 4 questões a respeito da trigonometria. Qual é o comprimento da hipotenusa do triângulo ilustrado na figura abaixo? Então, qual que é o comprimento da hipotenusa? Qual que seria a hipotenusa primeiro desse triângulo? Então, identifique qual é essa resposta e selecione ou o símbolo ou a cor que representa o resultado obtido por você. Temos 30 segundos, então, finalizando as respostas. Então, nós obtivemos aí 18 respostas em relação à figura amarela, ou figura do círculo, que são os 10 centímetros. Então, nós tínhamos que a hipotenusa era a medida do lado oposto ao ângulo de 90 graus, e nós poderíamos aplicar o teorema de Pitágoras. Então, somando as duas medidas que nós tínhamos elevando ao quadrado e calculando a raiz quadrada, então nós obtínhamos o resultado correto. Vamos para a próxima questão. Então, aqui nós temos o ranking da pontuação. Então, os que foram mais rápidos e os que responderam corretamente a essa questão. Que razão trigonométrica pode ser usada para calcular o comprimento do lado QR do triângulo?
Então, com base nas informações que estão presentes, e somente nessas informações, que tipo de razão possibilita o cálculo do comprimento do lado QR desse triângulo PQR? Então, que tipo de relação pode ser estabelecida entre as informações que nós temos? Então, é sempre importante observar que dados eu tenho e o que eu posso utilizar a partir desses dados. Então, o foco não é o cálculo, mas a identificação dessa razão. Então, nós temos mais 20 segundos, envie sua resposta e logo nós vamos conferir. Então, nós temos que... Qual seria a razão trigonométrica que poderia ser empregada? Nós tínhamos um ângulo e nós tínhamos o comprimento da hipotenusa. O lado QR do triângulo, se nós fôssemos observar, ele era utilizado para a formação do ângulo que nós tínhamos, a medida do ângulo que foi apresentado. Aqui ele era o cateto adjacente. Então, se ele é o cateto adjacente e eu relaciono com a hipotenusa, eu tenho a razão trigonométrica cosseno. Não seria seno porque eu tinha o ângulo, eu tinha a medida da hipotenusa e eu queria o cateto adjacente. Por isso a importância em verificar qual é a função de cada um desses lados. Lembrando que eu sempre fixo o ângulo e depois eu avalio qual é o cateto oposto e qual que é o adjacente, certo? Então vamos à próxima questão. Temos a nossa pontuação. E a questão é: que estratégia pode ser usada no cálculo do comprimento do lado EF do triângulo apresentado? Então, a partir das informações que nós temos e somente delas, que tipo de lei, que tipo de teorema ou que tipo de razão nós podemos utilizar no cálculo do comprimento do lado EF? Primeiro, identifique quem é esse lado e observe quais razões, quais resultados nós já estudamos e quais são as condições que estão presentes em cada um deles. Então, sempre observe quais são as condições iniciais e que tipo de resultado utiliza aquelas condições como base e somente elas. Então, mais alguns segundos e nós vamos verificar qual é a alternativa correta. Nesse caso, sim, nós temos a lei dos cossenos, porque eu tinha um triângulo qualquer. Então, eu não poderia utilizar o teorema de Pitágoras e o teorema de Tales, porque eu não tinha lados paralelos nem segmentos transversais. Por que a lei dos cossenos? Porque eu tenho um ângulo interno, duas medidas de lado e eu quero a medida do terceiro lado. Então, por isso, o uso dessa lei e não a do seno. Então, temos a pontuação e vamos para a nossa última questão. Um dos ângulos notáveis, cujos valores de seno, cosseno e tangente são comumente tabelados, é. Então, qual desses ângulos nós podemos classificar como um ângulo notável? Então, apresente a sua resposta e logo em seguida vamos conferir qual desses ângulos é classificado como um ângulo notável. Então, nós temos a nossa resposta correta, 60 graus. Os ângulos notáveis são os ângulos de 30, 45 e 60 graus, além dos ângulos de 0, 90, 180, 270 e 360.
Então, aqui nós temos o nosso pódio. Então, parabéns aos que obtiveram maior pontuação. E aproveita, então, essa atividade, os conceitos que nós utilizamos para identificar as suas maiores dúvidas e permitir, então, uma orientação nos estudos. Caso você tenha algum questionamento, alguma dúvida em relação aos temas que foram tratados, envie durante a semana cada uma dessas questões para que nós possamos discutir a respeito. Então, espero que você possa ter compreendido essas relações que nós podemos estudar partindo de um triângulo, seja ele retângulo ou não. Desejo a você bons estudos e até a próxima!